Poucos personagens atravessam séculos e mídia como ele. Dos piratas, ele é o mais temido nos oceanos, em jogos e até mesmo em filmes. E principalmente, os animes. Esse é o legado do Barba Negra, a lenda que existiu. Muitos que assistem One Piece acabam se iludindo com a ideia romântica de ser um pirata. Luffy representa a liberdade, aventura e amizade, mas o verdadeiro mundo dos piratas sempre foi movido por medo, sangue e poder. Barba Negra não navega por sonhos, ele navega por dominação. No início do século XVIII, os mares eram o verdadeiro inferno, cara. Homens fugindo da lei, desertores de impérios, assassinos, todos tinham um objetivo em comum. Todos buscavam nos navios uma forma de liberdade que o mundo nunca favoreceu. Mas a liberdade e o caos sempre andaram lado a lado. E poucos entenderam isso tão bem quanto Edward Teach. No início do século XVIII, os mares eram territórios onde homens fugiam da lei, de impérios, de dívidas ou da sua própria vida. E foi entre eles que Edward Teach encontrou seu espaço. Antes de seu nome ser temido, ele era apenas um marinheiro servindo como corsário na guerra entre os impérios. Mas quando a guerra terminou, ele se recusou a voltar para a terra firme. Enquanto muitos buscavam a paz, ele buscava um propósito. E o mar oferecia isso de sobra. Aí rapaziada, só passando aqui pra avisar que esse vídeo não é sobre One Piece em si, mas sim sobre falar do conceito do Barba Negra. Então não leve o vídeo como um vídeo de One Piece. Valeu, falou, se inscreve no canal. A transformação começou aos poucos, de marinheiro a comandante, de comandante a pirata, e logo o nome de Teach passou a ser sussurrado com cautela entre tavernas e portos. Dizem que ele não precisava nem lutar sequer para vencer, só sua presença bastava. Em batalhas usava pavios acesos presos em sua barba e a fumaça envolvia todo seu rosto. Era basicamente impossível saber onde terminava o homem e quando começava o mito. O espetáculo do medo era tudo calculado e o medo se tornou a sua melhor arma. Ele descobriu cedo que a reputação viaja mais rápido que qualquer navio e deixou que ela fizesse o trabalho por ele. O navio que ele usaria para se tornar lendário se chamava Queen Anne's Revenger. Com ele, Barba Negra controlava rotas inteiras, atacando embarcações que carregavam ouro, seda, especiarias e tudo que tivesse direito. Ele não era um saqueador desorganizado, ele era um estrategista. Muitas vezes em seus ataques a outras embarcações, ele deixava os sobreviventes de propósito, apenas para garantir que a história continuasse se espalhando. Em novembro de 1718, o cerco chegou ao fim. No cercado da Carolina do Norte, Barba Negra enfrentou uma frota britânica comandada por Robert Mainward. Mesmo em desvantagem, ele lutou até o fim, foi alvejado 5 vezes e cortado mais de 20 vezes. E sua cabeça foi pendurada na proa do navio inimigo como símbolo de vitória. Mas mesmo morto, Barba Negra se recusa a desaparecer? A história sobreviveu na boca dos marinheiros, nas canções e mais tarde nas páginas de livros e telas de cinema. A figura do homem coberto de fumaça e pólvora se tornou um molde do que o mundo entenderia como pirata. Porque em si a essência do pirata não é sobre ser um aventureiro livre, mas o símbolo da rebeldia violenta e o domínio absoluto. Uma observação que eu gostaria de deixar, por mais que seja muito trágico, é que eu achei muito foda essa forma de protesto na qual colocaram a Jolly Roger do Luffy na frente de um parlamento. Certo, rapazes. Darei a voz à opinião sincera do Barba Negra. Nos jogos, Barba Negra é lembrado como um mentor sombrio, o símbolo do velho mundo pirata que está prestes a desaparecer. Em Assassin's Creed 4 Black Flag, Edward Teach não é apenas um capitão. Ele é um homem que compreende o peso da liberdade, alguém que entende que a pirataria não é feita apenas de rum e tesouros. Teach ensina Edward Kenway que ser livre é caminhar sozinho, sem nação, sem fé e sem destino. O mar para ele
é um refúgio de quem perdeu tudo e mesmo assim se recusa a se curvar. E nos filmes, o mesmo surge sob nova forma. Em Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, Barba Negra é um homem que literalmente domina o sobrenatural. Maluquice, hein? Sua espada basicamente controla o navio, as velas, o canhão e até as cordas movem ao seu comando. É como se o próprio mar o temesse, mas o que realmente o define não é o poder, é o medo da morte. Ele busca a fonte da juventude, não por vaidade, mas por desespero. E nisso, o Barba Negra de Piratas do Caribe se torna basicamente o espelho de algo muito mais humano, que é basicamente o medo de deixar de existir. A Ilha do Céu existe sim! E é então que nos animes o mito nasce sobre outra pele. Em One Piece, o nome Barba Negra não volta como um homem, mas volta como uma ideia. No universo de One Piece, ele representa o oposto de Luffy. Enquanto Luffy simboliza pura liberdade e altruísmo, Barba Negra é a liberdade corrompida, distorcida pela ambição. Teach basicamente é a distorção mais humana da ideia de ser livre, porque sua liberdade não busca viver, busca vencer. Ele não acredita em destino, mas acredita que pode simplesmente estragar isso dos outros. Como assim? Em um mundo em que idolatra os sonhos, ele é o único que entende que sonhar é inútil. Porque basicamente sonhar e não poder realizar é a mesma coisa que bosta nenhuma. Por isso que a diferença desse Barba Negra pro restante é que ele não sonha, ele conquista. Desde a sua primeira aparição em Lockdown, Teach já demonstrava sua filosofia. Os sonhos das pessoas nunca morrem. Como assim a era que os piratas sonham acabou, hein? Oi? Que papo é esse, cara? O sonho das pessoas não tem fim! Mas ao contrário do que parece, ele não fala isso com esperança, ele fala isso com desprezo. É quase como uma provocação, uma forma de lembrar que o sonho é o que move os tolos, e que o verdadeiro pirata é aquele que transforma o sonho dos outros em combustível para o seu próprio poder. Essa é a essência de Marshall D. Teach, um homem que não cria o caos, ele é o caos. Ele entende que o mar é feito de monstros e ele deve se tornar maior do que eles. Porque basicamente enquanto Luffy navega para encontrar One Piece, sem atalhos e sem caminhos mais fáceis, Teach faz totalmente o contrário. Ele literalmente faz de tudo, literalmente de tudo. Ele não liga para regras. E essa é a verdadeira essência de um pirata. Luffy quer provar que a liberdade é possível, e Teach quer provar que a liberdade é inútil sem domínio. Eles são duas faces da mesma moeda, dois destinos destinados a colidir, porque um representa o sonho e o outro representa o preço dele. Marshall D. Teach e Edward Teach, mesmo que apesar de ser separados por séculos, os dois compartilham a mesma essência. Ambos buscam algo que o mundo considera impossível. O Barba Negra histórico viveu mais ou menos 2 anos como um pirata ativo, mas seu impacto ecoa há mais de 300 anos, e a cada nova representação, a cada novo rosto e a cada novo personagem que carrega o seu nome, é uma forma de mantê-lo vivo. Um personagem que não foi criado, mas descoberto e reinterpretado por gerações que ainda se perguntam onde termina um homem e começa a lenda. Porque talvez a verdadeira imortalidade não esteja em viver para sempre, mas em se tornar impossível de esquecer. E nesse sentido, Barba Negra venceu. Sua história ainda é inspirada, ainda assusta e ainda fascina. Ele continua navegando, mas não nos mares, mas na imaginação de todos que ouvem o seu nome. Barba Negra não morreu em 1718,
Ele apenas trocou de corpo. Hoje ele vive nas histórias, nos filmes e nos animes, e em toda mente que entende que, enquanto houver alguém disposto a desafiar o mundo, a lenda de Barba Negra continuará viva. Porque algumas tempestades não passam, elas apenas mudam de nome.